Sabe aquelas frases que a gente fala pra gente mesmo quando alguma coisa que a gente estava planejando tá errado? Como se fosse uma desculpa do porquê aquilo não aconteceu da forma como a gente gostaria. Por exemplo, quando você decide que vai começar a emagrecer, que vai tentar fazer uma dieta, vai fazer um treino e não consegue, você acaba se sentindo, continua se sentindo mal olhando no espelho, aquela roupa que você tanto queria continua não entrando, a balança, o peso não desce quando você sobe nela e você simplesmente diz: meu metabolismo é muito lento, a minha genética é ruim, eu tenho genética para ficar acima do peso, meus ossos são pesados, essa é complicada, hein? E, por exemplo, eu como muito porque eu tenho uma ansiedade incontrolável, tá? E hoje eu gostaria de convidar você para olhar para isso de uma forma talvez um pouco diferente. Essas frases que você ou que nós emitimos sobre nós mesmos não são diagnósticos médicos, tá? Mas, no fundo, eles são algo muito mais perigoso. São sentenças que a gente coloca para nós mesmos. São limitações que nós impomos a nós mesmos sem um motivo aparente para isso, sem que haja um motivo real para que a gente imponha esse tipo de coisa sobre a nossa vida, tá? E essa verdade ela pode ser um pouco difícil de ouvir e talvez ninguém tenha te falado, mas no fundo, em um lugar escuro e confortável na sua mente, você adora dar essas desculpas, você ama elas, porque você se apega a elas. Eu sei, pode parecer um pouco estranho, né? Até um pouco pesado, mas quem é que gostaria de ter um metabolismo ruim, né? Não faz sentido. Quem gostaria de ter ossos pesados, né? Como assim? Não faz sentido. Mas se a gente analisar isso de forma um pouco mais racional, um pouco mais a fundo, se você de fato tem, se você se pendura, se você se utiliza da desculpa do metabolismo como uma muleta, então a culpa não é sua, a culpa é do seu metabolismo e você não tem controle nenhum sobre isso, né? Se você tem simplesmente ossos pesados, ou que sei lá o que isso significa, né? Mas eu já ouvi bastante, você é apenas uma vítima em defesa de uma circunstância que você não tem controle. Então você tira toda a responsabilidade que você tem sobre a situação e coloca em algo sobre o qual você não tem controle e não pode mudar. Apesar do seu metabolismo, você conseguir mudar ele com certeza, tá? Mas essas frases elas funcionam ali como uma espécie de álibi, né? Como uma espécie de advogado que se coloca em defesa e te absolve da responsabilidade que está o seu corpo. E essa responsabilidade, ela é sim toda sua. Você precisa parar de correr disso, tá? Quanto antes a gente conseguir enfrentar e assumir que somos nós os únicos responsáveis pelo estado com que está a nossa vida, pela forma como nós levamos a nossa vida, mais fácil fica da gente conseguir melhorar a nossa situação, tá bom? A gente chama isso basicamente de como se fosse uma vantagem oculta que existe em permanecer no problema. Então, permanecer nesse problema, você ter esse problema de forma recorrente, é algo que te dá uma vantagem. Por quê? Diante do espelho, você tem dois caminhos. Você pode ou assumir a responsabilidade de tomar o protagonismo da sua vida e aí sim agir, ou um caminho secundário que é o caminho da vítima. Você é simplesmente uma vítima das circunstâncias, uma vítima da sua genética, e aí sim você não tem o que fazer, tá? O protagonista escolhe carregar o peso da responsabilidade, e se ele falhar, a culpa é toda dele. Isso pode ser assustador, isso pode ser algo que até nos afasta dessa escolha, e isso tem um peso enorme, e isso fere o nosso ego, tá? Por isso que é tão difícil fazer. Mas é apenas ao assumir o protagonismo, ao ter a chance de falhar, ao falhar e querer tentar e conseguir ser melhor, que você irá conseguir de fato evoluir. Enquanto você se fizer de vítima, você vai ter sim um alívio ali imediato de dar aquela desculpa que você está acostumado. Você diz, ah, isso é culpa da minha genética, isso é culpa do meu metabolismo. Mas você está basicamente se entregando às circunstâncias, sendo que essas circunstâncias elas não são conclusivas, elas não são ali, como que eu posso dizer, né? Elas não são soberanas, de forma que elas não podem ser mudadas, tá? Basicamente existe nisso
um conforto ao a gente falar isso. Como se você dissesse, eu lavo as minhas mãos, não há nada com que eu possa fazer. Há um conforto em não precisar tentar de verdade. É o conforto de não se expor ao risco de lutar. É mais seguro dizer eu não consigo porque meu metabolismo é ruim ou porque algum outro fator me impede do que tentar de verdade e sofrer as consequências disso, tá? Essas crenças que a gente cria, essas frases que a gente fala, elas servem como um escudo e elas te protegem da crítica dos outros e também da sua autocrítica. Mas elas têm um preço muito, muito alto que não vale a pena ser pago. Elas te aprisionam, elas te impedem de melhorar, elas te mantêm presos dentro de um horizonte de possibilidades muito pequenos. É o mesmo muro que te protege, é o muro da culpa, é o muro que te isola e te impede de transformar e de ser alguém melhor, tá? Então, para que a gente consiga achar uma solução, um caminho para isso, a gente precisa destruir esse muro. E com uma virtude, e com uma virtude que dói, mas ela cura, é a virtude da veracidade. Veracidade não é apenas não mentir para os outros, não é apenas ser sincero, mas é ter a coragem brutal de não mentir para você mesmo quando você se olha no espelho, quando você se coloca, se confronta com a sua realidade. Você olha para o espelho e para ali de se enganar, basicamente. Não é o seu metabolismo lento, é a sua falta de movimento. É a sua falta de movimento que causa o metabolismo lento, essa é a verdade. Não é ali uma ansiedade incontrolável, é a sua falta de controle sobre as suas emoções e sobre a forma como você utiliza a comida no seu dia a dia, ou qual é a função que a comida tem no seu dia a dia. Não é genética, é inconstância, é começar e parar 10 vezes todos os anos. É começar e não sustentar o bem que você se propôs a fazer, a mudança que você se propôs a realizar. Esse é o problema de verdade. E dói ouvir isso, dói a gente admitir isso, com certeza, dói muito. Mas é a partir dessa dor, a partir da constatação dessa realidade, que a gente consegue de fato mudar. O seu ego vai gritar, o seu orgulho vai ficar ferido, mas deixa, é isso mesmo, isso tem que acontecer. Porque senão a gente vai ficar sempre preso nesse ciclo de desculpas e nos enganando a nós mesmos sem sair do lugar. Tá? É isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui, tá? Então, se você já passou por isso, espero que você consiga se olhar e assumir a responsabilidade de fato. Assumir que a culpa é sim sua, e em grande medida é sim sua. E mesmo as coisas que não estão ao seu controle, delas então você não precisa se preocupar, porque não cabe a você. Se preocupe com o que está ao seu alcance, e eu te garanto que existem muito mais coisas que estão ao seu alcance do que você imagina, tá bom? Assumir a culpa sobre a nossa vida, assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, é recuperar o poder, recuperar o domínio sobre ela. Você deixa de ser simplesmente um passageiro no banco de trás e você se pega o volante. É a mesma forma. E tem dois pontos, né? Quando você pega o volante, você é responsável pela direção, então você consegue direcionar para onde aquele carro vai. Mas você também tem a responsabilidade de fazer uma direção segura e de pegar o caminho correto. E exatamente isso que eu tento ensinar para os meus alunos na consultoria, emagrecimento virtuoso. Ensinar para eles como dirigir esse carro e qual caminho seguir para que o emagrecimento ele seja muito mais do que apenas perder peso, mas ele seja a construção de um estilo de vida e de hábitos mais saudáveis, tá? Então, se você se interessou, tem o link ali na descrição da minha bio e também pode entrar lá no meu Instagram, é rafaelfurquim.personal, beleza? Conta aqui para mim nos comentários se você se identificou, quais são essas frases que você vive repetindo para você mesmo para acabar fugindo do desconforto da mudança. Curte o vídeo se você gostou e se inscreve aqui no canal. Um abraço e até o próximo. Obrigado por ter assistido até o final.